Bom dia a todos. Queria agradecer o convite da Emerge. Para mim é uma honra poder estar aqui nessa mesa, dividindo a mesa com vocês, doutora Arícia, convite do doutor Maurício, cumprimentar o doutor Marcos. Então, eu sou arquiteta, urbanista de formação, não sou advogada nem juíza, e sou funcionária pública há 35 anos, funcionária do governo do Estado. Então, eu tenho uma longa trajetória que, antes de me formar, eu escolhi que eu iria trabalhar com favelas. Eu não escolhi trabalhar com arquitetura, nem com decoração, nem com paisagismo, mas trabalhar para os mais pobres. E, na minha trajetória, como disse a doutora Arícia, eu coordenei durante 10 anos o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, a área social do PAC, a área de projetos do PAC, e a Rocinha foi uma das comunidades em que eu estive à frente, coordenando uma equipe multidisciplinar que passou vários anos implementando projetos que não foram concluídos, infelizmente, e que deixaram um legado de muita desconfiança e de muita descrença por parte da população, uma vez que o governo, de um dia para o outro, saiu da comunidade e abandonou obras que ainda não tinham sido concluídas. Depois de passar por algumas secretarias, eu fui secretária de Planejamento Urbano em alguns municípios da Baixada, eu fui convidada, nesse ano, para retornar ao governo do Estado e para realizar a coordenação técnica desse programa Comunidade Cidade, que havia sido lançado pelo governador Witzel em campanha, como sendo um dos programas para implementação em comunidades de baixa renda. A escolha do governador não foi uma comunidade pequena, piloto, como a comunidade do Santa Marta ou alguma outra comunidade menor. O governador escolheu 3 comunidades bastante emblemáticas, e sendo a Rocinha a primeira delas. Então, vou fazer uma rápida apresentação a partir dessa nossa vivência de fevereiro, março para cá. Eu e uma equipe elaboramos o que seria o programa, apresentamos isso através do Roberto Marques, que é o subsecretário de Urbanismo, ao governador no mês de junho, e ele, então, aprovou para que a gente desse prosseguimento. Então, a primeira questão é essa, né, de resgatar essa credibilidade, uma vez que a gente, governo, poder público, ficou ausente do ano de 2016 até o ano de 2019, com um impacto negativo muito grande na comunidade. Bom, esse processo, né, histórico de ocupação e crescimento das favelas, eu acho que a maioria de vocês já conhece, e a população de baixa renda, ela responde a esse processo, eu sempre digo, ela não escolhe morar em área de risco, ela não escolhe morar em cima de vala negra, é por falta de opção que ela acaba precisando morar nesses locais. E acho que a Rocinha ela tem um papel, né, mais emblemático, porque ela é uma comunidade onde o IDH dela é extremamente baixo, mas ela está rodeada pelos maiores IDHs, talvez, do Brasil, o Leblon, a Gávea e São Conrado. Então, os contrastes são gigantescos entre a Rocinha, que está a 5 minutos de São Conrado, ou da Gávea, e a 10 minutos do Leblon. Então, o que é esse programa? Então, foi um programa orientado para promover uma verdadeira transformação em comunidades de baixa renda, e nós definimos 5 eixos de atuação. Que eixos são esses? O primeiro eixo é o saneamento, investimento pesado na área de infraestrutura. Além disso, mobilidade, construção de moradias, como disse o doutor Werneck, né, eu sou oriunda da SEAB, aliás, sou funcionária da SEAB, então eu conheço bem essa história.
essa história que o projeto das moradias fica a 60, 70 quilômetros do local de trabalho. Então, o que nós estamos buscando no Comunidade Cidade é que esse morador, que tem uma história de vida construída na Rocinha, se ele assim desejar, ele se mantém na Rocinha. Então, nosso grande esforço é buscar terrenos na própria comunidade, terrenos esses que serão negociados com famílias ou terrenos privados que hoje estão ocupados de uma maneira que será melhor a ocupação com moradias para a população de baixa renda. Então, esses 5 eixos são saneamento, que é dotar a comunidade com uma infraestrutura necessária, mobilidade, através da abertura de ruas, a construção de planos inclinados, a melhoria dos becos e das vielas, habitação, através de moradias verticais, construção de prédios, e também a questão de melhorias habitacionais. Estamos buscando uma parceria com o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Resíduos sólidos, que talvez seja o maior desafio da Rocinha, talvez maior do que a violência, seja a solução ou a diminuição dos resíduos sólidos, e a construção ou reforma de equipamentos públicos que existam e que são necessários na comunidade. Então, como os objetivos eu já comentei, né, saneamento, hoje a Rocinha ela tem um abastecimento de água que não é diário, a população sofre com falta d'água, às vezes 10 dias sem água, precisando carregar água em lata d'água. Isso é impensável, mas isso acontece aqui na Zona Sul Carioca. A rede de saneamento, de esgotamento, ela é uma rede absolutamente precária. São 1.500 famílias que vivem em cima de valas, prédios de 5, 7, 8 andares construídos em cima de vala negra. E a questão do lixo. A mobilidade. Eu vou mostrar o mapa, existem pouquíssimas ruas carroçáveis, onde passam ônibus, ou ambulância, ou caminhão. A principal é a Estrada da Gávea. E, desde 2005, foi elaborado um plano diretor, que foi conduzido pelo arquiteto Toledo, que hoje faz parte da nossa equipe, e esse plano diretor foi elaborado em 2 anos, com a participação da comunidade. E as demandas do plano diretor, que foram efetivamente construídas no PAC 1, nem todas foram atendidas. Então, o que nós buscamos agora foi retomar esse plano diretor e fazer um projeto diferenciado, não só com a participação dos moradores desde março desse ano, mas com a participação de todas as secretarias do Estado. Então, todas as secretarias têm sido convidadas para participar ativamente, semanalmente, de reuniões setoriais e reuniões ampliadas para definir quais são as demandas de cada secretaria para a comunidade. Habitação, que eu já expliquei. Então, as famílias que optarem pela nova moradia, pelos novos apartamentos, elas serão realocadas temporariamente, num prazo de 18 a 20 meses, e receberão aluguel social. E também encaminhamos à Procuradoria, através do Dr. Maurício, Dr. Marcelo, um novo decreto, porque o decreto do Estado e do município, ele paga R$ 400 por mês a cada família que está no aluguel social. Infelizmente, a Rocinha, com R$ 400, nem um barraco de madeira no último local da Rocinha a gente consegue. Então, a gente já encaminhou uma proposta de ampliação desse valor para que atenda especificamente a comunidade da Rocinha. E melhorias habitacionais, porque muitas obras serão feitas e precisaremos, em muitos casos, retirar parte da moradia, e vamos trabalhar com melhorias habitacionais, estudantes de arquitetura, estudantes de engenharia, e através do CAU. Os resíduos sólidos, então, já estamos trabalhando também com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através de um projeto da criação de uma moeda social com produtos de reciclagem, e também com a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Ambiente do Estado, com um programa chamado De Olho no Lixo, que já existe na Rocinha e que pretende ser ampliado. E, por fim, equipamentos.
Então, a Rocinha ela é dotada de muitas escolas, de várias creches, uma UPA 24 horas, um complexo esportivo, mas a Rocinha ainda tem deficiências em relação a esses equipamentos. Então, por exemplo, nós identificamos que existem 13 creches comunitárias em toda a Rocinha, que, em média, cada uma atende 100 crianças de 4 meses a 5 anos, e nós vamos reformar todas essas creches. Estamos em fase, nesse momento, de visita de cada uma, já visitamos 10, amanhã terminamos, para identificar junto a essas gestoras, mulheres que estão à frente, para que elas nos digam quais são as necessidades de adequação dessas creches. Nesse slide, a gente mostra todos os parceiros, a gente avançou bastante com as parcerias nacionais, já tivemos contato com todas as secretarias, a PGE, o doutor Maurício e o doutor Marcelo são parceiros desde o primeiro momento, a Prefeitura, através de todas as secretarias, a nossa equipe já visitou e já conversou com cada secretaria do município para saber se tem realizado ou se está em andamento algum tipo de projeto, com a Light, a SEDAI, que será a empresa que irá, de fato, realizar as obras de saneamento. Está previsto um investimento de R$ 1 bilhão em saneamento somente na Rocinha, além do Sistema S e da FAETEC. Em termos de parcerias internacionais, o Google for Education, que será um parceiro internacional, e o nosso subsecretário tem feito contatos e reuniões, e a ONU Habitat. Nós já tivemos com a equipe da Raine, que é a oficial sênior, mais de uma vez, e eles serão nossos parceiros. Estamos imaginando a assinatura de um memorando de entendimentos entre o governo do Estado e a ONU Habitat para garantir os projetos e obtermos parcerias e recursos internacionais que nos apoiem nesse projeto. Bom, o governador, então, como eu disse, escolheu 3 áreas nada tranquilas. A Rocinha, que hoje ela está num momento de tranquilidade em termos de violência. A Maré, que, infelizmente, a gente já avançou bastante com o projeto, mas somente nos últimos 2 meses nós tivemos 6 ou mais ocasiões que a nossa equipe estava pronta para sair, não pode ir à Maré por conta da violência. Uma delas foi ontem, e acabaram morrendo 2 pessoas, e o Complexo do Salgueiro, que fica em São Gonçalo, que ainda não iniciamos o projeto. Então, esse é uma imagem, né, da Rocinha, o limite dela e a Estrada da Gávea. A Rocinha ela tem 25 subbairros. De março até agora, nós visitamos cada subbairro desse integralmente. A gente já, 2 ou 3 vezes por semana, a nossa equipe vai à Rocinha, normalmente acompanhadas de lideranças locais e de moradores, e muitas vezes acompanhando as equipes das demais secretarias que necessitam conhecer os espaços onde vão ser realizados projetos e obras. Bom, o primeiro dado para se trabalhar uma política pública, e aqui também se falou de planejamento, é que população é essa. Então, a gente não pode trabalhar numa comunidade que a gente sequer saiba que população é essa. O IBGE, em 2010, ele fez o censo na comunidade durante 2 meses, e ele chegou a 70 mil habitantes. Eu coordenei um projeto que foi um censo, foi o primeiro censo de favelas, que foi feito entre 2008 e 2009, foi realizado com 500 moradores da Rocinha, coordenado por mim. Passamos 1 ano e 2 meses na comunidade. E, na época, nós chegamos a 101.700 moradores. Então, a gente tem, naquela época, o nome de cada morador e de cada empresa e de cada comércio e de cada ONG existente na comunidade. E a Associação de Moradores, ela diz que a Rocinha tem 200 mil moradores. Então, a gente tinha que, como diz o Roberto, pacificar um número. Esse número foi: vamos adotar o número que o censo do Estado foi feito, de ter levantado 101 mil, e fazer uma projeção desses dados, uma projeção geométrica, de acordo com o crescimento da Rocinha anual. Chegamos a um número de 122 mil habitantes. Esse é o nosso número que nós estamos trabalhando para a Rocinha.
A Rocinha ela teve um crescimento, e aí vocês podem verificar, ao longo, desde 1975, que é a linha amarela, até 2019, que é a linha azul, onde ela avançou para 2 áreas de mata, de preservação de mata atlântica. Aquela área mais em cima, não sei se aqui tem... Enfim, a área mais para cima, que é a área do Laboriô, que é uma área de altíssimo risco, de acordo com as informações da GeoRio, e a área mais à esquerda, que é a área da Vila Verde, que o crescimento tem sido ampliado gradativamente e, segundo os moradores de São Conrado, diariamente. A Rocinha tem uma densidade demográfica onde a parte central da comunidade, que é a parte mais escura dessa imagem, ela tem cerca de 2 a 3 mil habitantes por hectare. E, por conta dessa densidade, nós temos indicadores na Rocinha que envergonham o Estado e envergonham o país. É o pior índice de tuberculose de toda a América Latina. Está nesse centro aí, mais escuro. Então, a Rocinha ela tem contrastes impensáveis para ela ser vizinha de bairros que têm o maior IDH, talvez, do Brasil, com certeza do Estado do Rio de Janeiro. Entre 2008 e 2009, nesse censo que nós fizemos, a gente identificou que a maior parte dos moradores da Rocinha, ele acessava suas casas através de becos ou de escadarias. 70% dos moradores da Rocinha só chegavam em casa caminhando através de becos ou escadarias. Parece brincadeira, mas aí você pensa assim, uma pessoa idosa, não, ela não sai de casa, porque ela não tem como subir os degraus que são irregulares, ou uma pessoa grávida, ou levar todo dia comida para casa através de becos e escadarias. A maior parte dos moradores ou vivia em apartamentos ou partilhando casas e vendendo a laje. Há um comércio muito forte da venda da laje para verticalização na Rocinha. E, por fim, o saneamento. Nessa pesquisa feita, os dados de esgotamento sanitário não foram disponibilizados, porque, de fato, havia uma base muito antiga da SEDAI que ela não tinha, uma base cadastral, ela não tinha atualizado, e o que a gente verificava eram diversas valas negras, que eles chamam, são chamados de talvegues, são pelo menos 10 talvegues, grandes talvegues, com contribuição de esgoto in natura. O abastecimento de água, somente 21% da população recebe água em casa. O restante são outras formas de abastecimento. Bom, a Rocinha tem vários equipamentos, não só dentro da Rocinha, como unidades de assistência social. Existe um edifício ao lado, que é o Reinaldo Delamare, que é um edifício municipal, com uma série de equipamentos que atendem a comunidade. Unidades de saúde também, são 6 unidades de saúde, inclusive uma UPA 24 horas, 3 creches, uma EDI, que foi uma creche, um modelo elaborado e feito na gestão Eduardo Paes, além dessas creches comunitárias que eram 12 e agora são 13. Outras escolas que atendem a Rocinha estão no seu entorno imediato, de São Conrado, da Gávea e do Leblon. E, durante o PAC, no PAC 1, foram construídas uma biblioteca-parque, um complexo esportivo, que a gente pode verificar lá. Então, eu comentei um pouco desse plano diretor. Esse plano diretor foi um concurso nacional em que a empresa do Toledo, do arquiteto Toledo, ganhou. Eles passaram 2 anos, entre 2005 e 2006, com dezenas de reuniões e participação da sociedade, para que identificasse e definisse o que eles queriam, o que a população da Rocinha queria para os próximos 10 anos, ou seja, até 2016. Parte desses equipamentos e parte desses desejos, de fato, foram edificados, foram construídos durante o PAC 1, mas muito ficou por fazer. Nós participamos do PAC 2, que foi uma etapa de projetos, lançado pelo governo federal, na época do governo Dilma. O projeto já tinha sido aprovado na maior parte dos órgãos municipais, em todas as instâncias e com audiência pública feita, quando a ex-presidente sofreu impeachment, e o projeto foi, de um dia para a noite, ele foi abandonado e guardado
porque não seria dado prosseguimento. Essa imagem que vocês estão vendo, essa tubulação que a gente chama de macarrão, a Rocinha é a única comunidade onde o abastecimento de água é aéreo. Isso é uma imagem de abastecimento de água feito pela população. Então, a população, ela encontra a sua forma de receber água e ela mesmo constrói, né, coloca esses tubos ao longo das escadarias e das valas para que a água chegue nas suas casas. Foi feita uma proposta, um projeto também aprovado na época, para a recuperação dos reservatórios de água, para a recuperação do sistema de abastecimento de água da Rocinha como um todo e para a ampliação da capacidade que vai até São Conrado, porque a Rocinha, do momento em que ela não tem um correto abastecimento de água nem solução para o esgotamento, ela acaba lançando in natura, na praia de São Conrado, no Vidigal e que chega até o Leblon, esse esgoto, que é lançado in natura. Então, nos dias de chuva, que esse ano a gente viveu, né, 4 momentos de chuvas muito fortes, os bairros sofreram demais, né? O São Conrado sofreu demais, a Rocinha muito, houve morte, Vidigal também. Então, a ideia é que haja uma duplicação do coletor tronco, que é um coletor que vai até São Conrado, é um projeto que está aprovado, e nós estamos, nesse momento, aguardando o lançamento oficial pelo governador desse projeto, desse programa. No dia seguinte do lançamento, a SEDAI já estará em campo, começando a executar as obras de duplicação do reservatório. Para nós, esse reservatório, é chamado reservatório do navio, ele hoje funciona com 1/7 da capacidade dele instalada, então será uma obra que vai impactar diretamente 90% a 100% da comunidade. A partir do próximo verão vai receber água em casa. Então parece pouco, mas é bastante o impacto positivo dessa obra. Essa é a primeira etapa da obra, que vai ser na Vila Cruzado, e o que nós buscamos foi, nesse primeiro momento, trabalhar com projetos que não impactem a realocação de famílias dentro da Rocinha. Esse é um grande temor das famílias, para onde eu vou. As reuniões que a gente tem feito, e ao longo dos anos eu tenho participado, as famílias têm a sua história, elas constroem a sua vida e elas têm as suas relações de parentesco na própria comunidade e têm muito medo, de fato, de ser realocada para áreas distantes, onde muitas vezes elas não conhecem ninguém e, infelizmente, a gente precisa falar sobre isso, onde muitas vezes elas vivem sobre um tipo de comando e elas são colocadas em locais onde não é tráfico e é milícia, e elas acabam sendo expulsas e perdendo esses imóveis. Então, a nossa grande preocupação foi que o início dessas obras seja feito em locais onde não haja nenhum tipo de realocação nesse primeiro momento e que haja um impacto positivo de melhora de vida da população. Então, isso são imagens do que será feito. O complexo esportivo, que é um equipamento extremamente importante para a comunidade, hoje ele sofre em cada chuva e o esgoto chega até a altura do nosso joelho, então fica impossível. São 5.000 crianças e jovens que utilizam o complexo esportivo todos os dias e deixam de utilizar por conta desse lançamento in natura. Então, essas são algumas informações, né, da Vila Cruzado, o que vai ser feito. E, em termos de mobilidade, a ideia, hoje a Rocinha, ela é dessa maneira, os principais becos são que estão em laranja, depois temos pouquíssimas vias carroçáveis e a Estrada da Gávea, que é essa em vermelha, que tem 2.500 metros de extensão. Esses em azuis são os talvegues, né, são as valas que contribuem e acabam lançando a maior parte das suas contribuições na própria Estrada da Gávea, e nós estamos projetando as vias amarelas que serão abertas e melhorando os becos que são os verdes. Para abrir essas vias que estão em amarelo, que são desejo dos moradores, que é a Rua 2, a Rua 1, a Rua 3, serão necessários um trabalho forte
de realocação dessas famílias, será feito por uma equipe também multidisciplinar de arquitetos, urbanistas e técnicos sociais, assistentes sociais, sociólogos e psicólogos que vão fazer um atendimento individualizado para que essas famílias decidam para onde elas querem ir. Além disso, a gente pretende, em 3 áreas diferentes, construir planos inclinados. Esses planos inclinados estão sendo projetados. Um vai ligar até a Gávea, o primeiro é uma obra que não foi finalizada pelo PAC, e esse último ele vai até o parque, que existe um parque ecológico na Rocinha, que hoje está abandonado. A ideia é a construção desses planos inclinados para que haja acessibilidade também da população, já que são áreas de uma topografia bastante acidentada e que a gente não consegue acessar por vias, nem solicitar, nem abrir vias por conta dessa topografia. Então, essa é uma imagem de um prédio construído em cima de uma vala. Então, essa é só uma imagem ilustrativa. Nós vamos realocar as famílias desses prédios, cerca de 1.500 famílias, se multiplicar por 4, são 6.000 pessoas vivem em cima de valas negras, em prédios que muitas vezes a gente não sabe aonde está passando a vala, a gente só ouve o barulho do esgoto correndo embaixo do prédio. Então, a ideia é que todas essas famílias, até por questão de saúde, elas sejam realocadas para apartamentos ou recebam indenização para que elas decidam o que fazer. Aqui é uma outra imagem do que será aberto. As vias abertas serão vias de 3,5 metros, então, para que haja pelo menos a garantia da passagem de carro, de ambulância ou de micro-ônibus e que essas famílias tenham acessibilidade. Essa é uma imagem de cima de um Talveg, isso é um prédio de 7 andares, então, lá embaixo ele está passando, né, o esgoto correndo a céu aberto, e aí vocês podem imaginar não só a escuridão, que é caminhar aí, como a umidade e os roedores que o dia inteiro, né, são tamanhos de ratos com tamanhos de gatos. Então, a proposta é que a gente faça um parque linear, que a gente consiga, de fato, aerar e abrir a Rocinha, iluminando e ventilando melhor, como foi o caso da Rua 4, feito no PAC, onde era o maior índice de tuberculose, que hoje não há nenhuma família com tuberculose que mora nessa Rua 4 atualmente, porque ela foi aberta. Então, em termos de habitação, a maioria das famílias reclama do seu pouco espaço, da pouca iluminação nas suas casas, das rachaduras e goteiras dentro de casa. Nós fomos à GeoRio. A GeoRio é a organização do município que é responsável por todas as áreas de risco. Esse é o mapa de suscetibilidade de risco da Rocinha. As áreas vermelhas são áreas de alto risco, que, se o Estado ou o município, poder público, investir, que ele invista qualquer tipo de recursos para minimizar o risco, esse risco não será extinto. Então, o que é necessário é realocar as famílias que vivem nessas áreas de risco que eles chamam risco vermelho. Também são 1.570 famílias. Nós fizemos um levantamento, e esse é um número que assusta, né, e assusta a todos que leem, que são cerca de 7.400 famílias que precisarão ser realocadas, ou dentro da Rocinha ou fora, dependendo do seu desejo, e de acordo com cada uma das intervenções que vão ser feitas. Então, o que nós fizemos num primeiro momento, desde março, buscamos, dentro da Rocinha, terrenos que pudessem ser adequados para a construção de moradias, de habitação de interesse social na própria poligonal da Rocinha. Ou seja, cada família que precisará ser realocada, ela terá a opção de morar na própria Rocinha em edifícios que estão sendo projetados pela nossa equipe e cuja Procuradoria do Estado e a Procuradoria do Município, através do Dr. Maurício e da doutora Arícia, tem feito um trabalho conjunto para que a gente possa também modificar a legislação, o decreto de gabarito da Rocinha. Pelo decreto atual, a gente só conseguiria construir 700 unidades. Então, o decreto atual da Rocinha, ele prevê que a Rocinha só possa se construir 4 pavimentos, o máximo. E na Rocinha a gente tem prédios de 11 andares, já construídos.
Então, a nossa proposta é de uma alteração desse decreto em parte da Rocinha, onde se possa edificar em determinados locais, de acordo, inclusive, com essa proposta de revisão do PEU municipal, prédios com 10 andares. Em certos locais, não serão em todos. Então, a gente está vamos dizer, em consonância, em conversas avançadas com o município, através da Secretaria de Urbanismo. Já conversamos tecnicamente sobre essa proposta. Aqui é uma imagem de como ficariam esses prédios, porque esse projeto do Comunidade Cidade, ele é um projeto que ele abrange a comunidade como um todo. Ele não é um projeto pontual que será implementado em parte da Rocinha, ele vai ser implementado em toda a comunidade. Então, aqui são só uma imagem dos habitacionais e a questão dos resíduos sólidos. Hoje a gente tem na Rocinha só 11 pontos com coleta regular e outros 11 com coleta irregular. Então, a Rocinha coleta por dia 100 toneladas de lixo, a Conlurb coleta. Dessas 100 toneladas, ela não consegue retirar diariamente as 100 toneladas. 30 toneladas ficam para trás. Precisam ser, de alguma maneira, a gente precisa resolver essa situação. Nós fizemos um projeto para quadruplicar o número de pontos, que não simplesmente são pontos, mas de reformar os locais e, a partir da abertura das vias, os caminhões poderão entrar e o próprio gari também coletar de maneira mais tranquila. E a gente pretende, através desses pontos e através do programa de reciclagem, minimizar, não sei se solucionar 100%, isso acho que é impossível na cidade, mas minimizar efetivamente o problema do lixo na Rocinha. Bom, aqui tem uma imagem só das escolas, será construída uma escola técnica, um projeto para a FAETEC já tem um centro e vai ser feito um outro, e aqui são as creches que nós estamos visitando, são essas 12 creches, faltam 3, né? Na verdade, são 13, uma creche passou a ser creche comunitária, e a exigência nossa é que essa creche tenha algum tipo de apoio e subsídio do município, para que a gente possa efetivamente atuar nela. Outros equipamentos, que são equipamentos de comércio, abertura de praças, são várias praças, Praça das Artes, Praça da UPA, reurbanização do Largo do Boiadeiro. E, por fim, esse é o nosso, que a gente chama de Master Plan, onde demonstram as 30 diferentes intervenções que nós pretendemos, nos próximos 3 anos, realizar e, de fato, implementar. Então, a proposta é que o governador, ele ainda esse ano, lance o programa oficialmente. É um programa muito ousado, é, de fato, um programa grandioso para a comunidade, cujo investimento chegará a 2 bilhões, sendo 1 bilhão para o saneamento e o outro 1 bilhão não só para a moradia, mas para a negociação com as famílias, para a construção dos edifícios e dos equipamentos. A boa notícia é que o recurso de 1 bilhão do saneamento, ele já existe. Ele é um recurso em que a SEDAI, ela ganhou na justiça o direito de reaver um imposto que tinha sido pago durante 5 anos. Então, ela tem 2 bilhões para ser investido em comunidades de baixa renda, e a decisão, então, do governador, junto com o presidente da SEDAI, é que esse projeto grandioso para o saneamento da Rocinha receberá investimentos de quase 1 bilhão, serão 980 milhões. Então, hoje, a gente está trabalhando todos os dias com uma equipe ainda pequena para dar conta desse projeto, mas que, a partir do início do ano, Roberto, nosso subsecretário, é o coordenador geral. Nós temos tido reunião com o Dr. Maurício, que é um padrinho desse projeto. Nada andaria se não tivesse essa parte jurídica bem azeitada e funcionando, inclusive, voltando, né, doutora Arícia, então, com o município, nós também estamos tendo conversas e reuniões praticamente a cada 15 dias, para que, quando o governador lançar, nós chamamos de dia D+1,
a gente possa, no dia seguinte, já começar com as obras da SEDAI. Então, agradeço aqui a oportunidade de ter apresentado rapidamente o projeto e, se vocês depois quiserem saber alguma coisa, todos, obrigada.